Boa noite! E aí, já estão chegando por aí? Cadê? Vamos ao momento das lembranças. Vamos começar o momento das nossas lembranças. Só faltava a gente estar todo mundo junto, ainda com um petisco. Eu tô com fome. Tô com muita fome, muita fome. Mas glória a Deus. Glória a Deus por todas as coisas. Vamos. Boa noite a todos que estão entrando aí. Tava também ainda resolvendo algumas coisas aqui no celular, então não deu pra ver todo mundo que tava entrando. Mas sejam todos bem-vindos aí na nossa transmissão para esse momento. Não sei, tentei buscar algumas coisas assim, fiz uma pesquisa. Fui no livro de tombo da paróquia, algumas coisas de algumas pesquisas para a gente entender um pouco do contexto da fundação da nossa igreja. Já que somos todos Rita, então a gente precisa entender também um pouquinho da nossa história, né? Aí... Não, tem comida na geladeira, que não deu tempo de comer. Não deu tempo de comer. Como eu falei na missa, eu cheguei 6 e pouca do sepultamento lá, porque estava marcado para 3 horas da tarde. Tô falando assim também que é para dar tempo do povo ir entrando, tá? E aí estava marcado para 3 horas da tarde, o sepultamento lá da Dona Yara. Mas a família, a Rosa e o outro filho dela, que agora eu não lembro o nome, ficaram desde 10 da manhã até 5 da tarde presos no cartório. Porque o cartório estava uma loucura, não conseguia liberar a documentação, então a gente ficou lá aguardando. Aí eles chegaram 5h30, aí foi a hora que foi feito o sepultamento. Então cheguei lá antes das 3, fiquei esse tempo todo lá esperando, né? Então, aí cheguei em casa correndo para celebrar, não deu tempo de jantar. Mas tá tranquilo, vamos lá. Estar com vocês é a melhor coisa para mim, então tá maravilhoso aqui junto com vocês. Então, a gente tem algumas coisinhas aqui que eu anotei. Tá meio bagunçado, mas eu acho que dá pra entender, pra gente poder falar e partilharmos um pouquinho sobre a nossa história. Porque também o objetivo de falar da nossa história. Não esqueça de apertarem aí, ó, o coraçãozinho, bombar aí os coraçõezinhos aí na nossa transmissão, na nossa live. Não deixe de bombar aí o nosso coraçãozinho. Mas por que também falar da nossa história? Porque é importante, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. A gente pode gostar muito da nossa paróquia, a nossa comunidade é maravilhosa, e é mesmo. Nossa comunidade é maravilhosa, nossa comunidade tem muitas pessoas maravilhosas, com dons, com características próprias, com responsabilidades. Isso é muito interessante, muito bom aqui na nossa comunidade. E a gente ama a nossa comunidade por isso, porque tem gente bonita, gente esquisita, e estamos juntos. Mas também, quando a gente conhece os mistérios de Deus, os desígnios de Deus, como a mão de Deus foi agindo, porque a gente precisa entender, queridos, que a mão de Deus, ela não age na nossa comunidade somente no dia de hoje. A mão de Deus não está presente em Palmares somente a partir de semana passada, a partir de ontem. Mas a mão de Deus está sobre nós, se manifestando sobre nós desde muitos anos. Então por isso é importante, quando a gente olha para a nossa história, quando a gente conhece a nossa história, a gente começa a ver como que é o mover de Deus na nossa história. Então assim, eu fui vendo algumas coisas aqui, pesquisando assim e vendo assim, caramba, como Deus agiu poderosamente para que tudo
fosse feito e chegasse onde está hoje. Porque as coisas não surgem de uma hora para outra, né? Deus até pode criar do nada, como ele fez no início da sua criação. Mas ele quis também, e o seu filho passou por isso, ter uma história, ter um envolvimento com pessoas. Então a gente vê, assim, inúmeras pessoas envolvidas na nossa história, pessoas que a gente nem sabe quem é, pessoas que a gente nem sabe, mas que nós precisamos saber que elas existem para sermos gratos a elas. Porque se não fosse por elas, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos chegado onde chegamos. Então o objetivo também dessa noite é gerar mais motivos para gratidão no nosso coração. Somos todos Gita e somos gratos a Deus pela nossa história. Tá bom? Então, 10 minutos quase, né? Então já deu tempo do povo entrar aí. Acho que já chegou quem tinha que chegar. Vamos então rezar pedindo a intercessão da Virgem Mãe de Deus para que possa interceder por nós nesse momento e nessa noite. A Virgem Maria, que a mulher da gratidão, né? Ela acabou de receber o Espírito Santo, a sombra do Espírito, concebeu do Espírito Santo e foi manifestar gratidão para a casa de Isabel. Então vamos pedir a intercessão dela para que a gente também possa receber do Espírito Santo nessa noite e nos tornarmos mais gratos a Deus pela obra que Ele fez aqui na nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos, vamos lá então um pouquinho da nossa história. Se ao longo também do que eu for falando, assim, você for lembrando de alguma coisa, né? A gente tem os nossos pré-históricos aí, né? Se você for lembrando também de alguma coisa, vai colocando aí também nos nossos comentários, acrescentando na nossa transmissão. Então, queridos, no ano de 66, olha só, hein? Nossa história vem de 1966. No ano de 1966, o governador do estado, deixa eu olhar aqui minha colinha para não falar isso, o governador do estado chamado Carlos Lacerda, ele começou a buscar na nossa cidade novos lugares para construir moradias para os combatentes que estavam voltando da guerra, moradias para os funcionários públicos que tinham baixa renda. Então ele começou a procurar aqui pela Zona Oeste, onde existissem terrenos, lugares onde se pudesse construir moradia. E aí a gente olha como a mão de Deus veio fazendo, né? Porque funcionários de baixa renda. Então ele resolveu procurar num lugar onde, teoricamente, era um lugar onde poderia se construir mais barato, terras que estavam desabitadas. Então ele começou a procurar. E aí ele encontrou esse lugar que foi chamado inicialmente de Condomínio Jardim Palmares. Então começou a se construir as casas e era se denominado, o nome do lugar era Condomínio Jardim Palmares. Então tudo isso aqui, na verdade uma parte, né, porque era uma parte mais ou menos aqui onde tem a igreja hoje, e um pouco lá de baixo, e um pouquinho para baixo, né, não tinha ainda a parte aqui de trás, né, as casas aqui de trás, não tinha, né, eles não tinham pensado ainda no brejinho, porque na época ainda era meio brejo, vou falar baixinho, mas era. Então, mas essa parte aqui da frente do bairro, mais próximo da Avenida Brasil, foi onde eles chegaram, identificaram esse terreno e viram que poderiam construir casas que teriam um custo menor para os funcionários públicos de baixa renda e também para os ex-combatentes de guerra, os pracinhas, né, que tinham ajudado na Segunda Guerra Mundial. E assim foi feito. Começou-se a construção dessas casas e esse tal Condomínio Jardim Palmares foi inaugurado no dia 22 de outubro, essa data todo mundo sabe, porque a Rita grita para todos os cantos. 28 de outubro foi a data que foi construído o condomínio, que foi inaugurado o Condomínio Jardim Palmares, mas aí Carlos Lacerda já tinha morrido. Então, quem foi o promotor, levou para frente essa obra, foi o governador Francisco Negrão de Lima, que é o nome, agora sim, olha só, eu fazendo essa pesquisa, eu entendi o nome lá em Madureira tem um viaduto chamado Viaduto Negrão de Lima. E todo mundo fala pra caramba desse viaduto, mas eu nunca soube quem foi.
Agora olha só como são as coisas. O viaduto lá de Madureira, de um tal de Negrão de Lima, foi o tal do homem que construiu, que inaugurou o tal do condomínio Jardim Palmares, onde eu vim parar. Olha só que maravilha. Eu lá de Madureira, tinha um viaduto do homem, e depois eu venho parar no lugar onde o homem, no condomínio que o homem inaugurou e fez. Olha como Deus, sei lá, você pode achar que é maluquice da minha cabeça, mas eu vejo a mão de Deus nessas coisas. Deus já dando pistas lá em Madureira, onde eu morava, de um lugar onde ele iria me levar. E eu sempre gostava de brincar, né, com o Dutão, Viaduto Negrão de Lima, porque tem um baile charme. Então, eu sempre brincava, falava do Dutão e tal. Mas a mão de Deus já estava ali, ó, forjando um projeto, estabelecendo um caminho para nós. Então, as coisas foram se desenvolvendo assim. E aí depois, eles perceberam que... Caraca, olha aí que legal. O avô da Dani ajudou na Segunda Guerra Mundial e veio para Palmares, quando não tinha nada. Olha que legal. Porque, de fato, né, os primeiros moradores que chegaram aqui não encontraram muitas coisas. Era uma casa, mato, 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 mato. Uma casa, mato, 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 mato. Uma casa, mato, mato, mato. Essa era a realidade. Olha aí também a Denise falando. Que aqui do lado da igreja, no terreno, não tinha nada e era só mato. Então a galera, as crianças, né, desciam no papelão. Glória a Deus. Uma vez eu fui pra Canção Nova, rasguei minha blusa e a bermuda. Tive que voltar com o casaco amarrado na cintura por causa de descer o papelão. E já era grande, né? Já tá... Deve ter uns 5 anos ou 6 isso. E eu rasguei minha bermuda e minha blusa descendo no papelão. Então, depois eles começaram a ver que de fato tinha muito espaço ainda sobrando. Então eles começaram a pensar em aproveitar esse espaço e começaram a construir casa para as viúvas dos combatentes, para as viúvas dos funcionários públicos. E foi dessa forma que surgiu essa parte que a gente chama aqui, que são as casas de viúva. Olha aí, ó. O pai da Edna, em 66, também ajudou a trazer pedras de paralelepípedo para cá. Olha aí que maravilha. Olha a nossa história aí sendo revisitada, nossa memória sendo ativada nesses momentos. Então, queridos, essa área que a gente chama de área das viúvas foi como se, vamos pensar assim, a segunda etapa, foi meio que a segunda etapa da construção do bairro, porque a primeira construção foi essa parte aqui de cima, essas casinhas iguaizinhas daqui, né? Que eram as casas para os funcionários, para os ex-combatentes de guerra né? E depois a segunda etapa foram fazer as casas de viúva, que é onde a gente conhece até hoje, né? Ali as casas de viúva. E aí, isso começou em outubro de 67, o condomínio foi inaugurado. E aí existia nesse período também, por essa região, um homem de Deus, um homem muito de Deus, chamado Padre de Caminada. E esse homem, quando ele viu que estavam construindo casas, porque nessa época, o Padre de Caminada, ele era vigário da paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Santa Cruz. Então, quando ele percebeu que estava sendo construído com casas por aqui, ele começou a andar por essa região, né? Ele começou a andar por essa região, e eu tinha esquecido o primeiro nome dele. Obrigado, Bruno. Eu achei que eu ia lembrar na hora, obrigado. Por isso que eu falei Padre de Caminada. Eu esqueci o primeiro nome. Padre Guilherme de Caminada. Tava tentando lembrar e a cabeça já não... Então, o Padre Guilherme, ele começou a andar por aqui e começou a evangelizar as pessoas. Então, aí foi quando começaram a construir as casas. Construíram também a associação de moradores. Então, ele começou a pedir para celebrar na associação de moradores, para poder ter um lugar de culto para atender as pessoas que moravam por aqui. Porque se tinha gente morando, ele queria que essas pessoas fossem evangelizadas. Então, olha como a mão de Deus vai agindo, né? Deus colocou, né? Ele saía lá de Santa Cruz para vir para cá, para poder fazer esse trabalho missionário aqui no nosso bairro, para poder anunciar a palavra. Tanto que a gente vai ver isso também ao longo dos outros dias da semana, mas muito da catequese da nossa comunidade começou na própria associação, porque a associação era o lugar central do bairro, né?
O lugar meio que central do bairro era a associação. Então o que tinha para se desenvolver era um espaço onde tinham salas, né? Onde podia se desenvolver algo era na associação de moradores. Em contrapartida junto disso, existia antigamente o Instituto da Previdência do Estado da Guanabara, que é o tal do IPEG, que a gente fala tanto Praça do IPEG, Colégio IPEG, 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 IPEG. O IPEG é o Instituto da Previdência do Estado da Guanabara. Nesse período também se tinha esse instituto, e lá no instituto, lá no IPEG, tinha uma diretora, e a diretora do IPEG, que eu procurei a beça hoje o papel onde estava o nome dela e não achei. Então, eu não achei, procurei e não achei o nome dela. Eu cismo que é Denise, mas não é Denise o nome dela. Solange? Eu não lembro agora. Eu vou procurar e outro dia eu vou falar. Não consigo me lembrar, já rezei várias vezes por ela na missa, mas agora não consegui achar o papel com o nome dela. É Denise mesmo? Alguém tinha me corrigido uma vez de não ser Denise, é? Eu não sei, eu não lembro agora se é. E a diretora do IPEG, ela era muito devota de Santa Rita de Cássia. Então ela pediu para que construíssem uma gruta para Santa Rita de Cássia, para que se tornasse também um local de devoção, um local de piedade, para que as pessoas pudessem rezar. E aí foi construída então essa gruta, né, dedicada a Santa Rita de Cássia. E um tempo depois, em 68, no ano seguinte, o padre Guilherme de Caminada, ele conseguiu um terreno aqui no nosso bairro, aqui na parte, né, conseguiu um terreno para que fosse construída a capela para Santa Rita. Porque já que tinha começado a devoção, né, já que se tinha começado a devoção a Santa Rita através da gruta, onde as pessoas acorriam, rezavam, era um lugar onde as pessoas já tinham também uma devoção. Marlene, ó, falaram aí, Marlene. Ah, falaram aí que é Marlene. Então, o padre Guilherme conseguiu então um espaço, porque ele também queria, o desejo dele era que a igreja fosse construída no alto, para que pudesse ser vista de todos os lugares, para que todo o bairro pudesse olhar e ver a igreja no alto. E aí o lugar no alto... Então, essa pergunta é muito boa. Onde era a gruta? Eu não encontrei relato de onde era a gruta. Eu tenho a suposição... Não encontrei foto dessa gruta. Eu tenho a suposição de que a gruta fosse... algum tempo, na verdade, eu achei que a gruta fosse onde era a igreja. Mas eu acho que, pelo que eu li hoje eu estava lendo no livro, e disseram que deram um terreno para ele. Mas não falava que era o terreno onde era a gruta. Então, eu acho que a gruta era lá embaixo. Eu suspeito, isso eu não tenho certeza, porque eu não tenho nenhuma foto. Essa semana eu vou conversar também com o seu Robert, que ele participou muito desses processos todos, e ver se ele lembra onde era a gruta. Aí ao longo da semana a gente vai falar sobre isso, se ele lembrar, se ele souber onde era a gruta. Porque ele também ajudou, participou da construção da igreja, então se a gruta for aqui, ele vai lembrar e vai dizer que tinha a gruta. Mas eu não sei, não consegui encontrar relato de onde era essa gruta. Mas tem relato de que existia a gruta. Agora, onde ela era, eu não sei. E aí o padre Guilherme queria que a igreja fosse construída no alto, para que de todos os lugares a igreja fosse vista. Então, por isso a igreja foi construída aqui. Só que o terreno que deram para ele era um terreno muito acidentado. A gente vê que é uma ladeira imensa, o terreno era muito acidentado. E também, além do terreno ser muito acidentado, não se tinha muito dinheiro na época. A gruta é onde é o relógio da igreja. Que relógio? Relógio o quê? O sino? Não. Que relógio? Não sei, não entendi relógio. Não entendi. Me explica melhor isso aí, Rosemary. Que relógio é esse? Então, não se tinha muitos recursos para construir a igreja. E o terreno era muito acidentado. Então o povo começou a fazer almoços, né? Ah, o relógio da Light?
Ah, então era ali bem do ladinho da igreja. Ah, tá. Olha, uma informação importante. A Rosemary aqui está dizendo que a gruta era ali onde tem o poste de luz da igreja, ali onde o Padre Auxílio construiu a arquibancada. Que bom, então a gruta era aqui. Essa é a informação que a gente tem até agora, então vamos ficar com ela. Ah, o relógio da Light, isso mesmo, então era ali. Beleza, Rosemary, obrigado. Então, como o terreno era muito acidentado e não se tinha muito dinheiro, o povo começou a fazer rifa, fazer almoço, para construírem uma capela. Então, por isso também que a igreja foi construída bem modesta, pequena, porque era uma capelinha para ser vista do alto do morro, para ser vista de todos os lugares do bairro, para que tivesse uma referência da casa de Deus, da igreja, de fato o nosso Tabor, o lugar para a gente subir para ser transfigurado, para ser transformado com Deus. Então, ali, por isso a igreja foi construída ali, e o tamanho dela, isso eu encontrei no livro, o tamanho dela eles justificaram, porque assim, o projeto primeiro da igreja era que ela fosse um pouco maior, mas aí ele foi sendo diminuído, né, por conta da questão financeira e do terreno. O terreno não favorecia que se fizesse uma igreja maior. E aí tiveram a ideia de como o terreno na parte de trás era muito estreito e na frente já era um pouco mais largo, então surgiu a ideia da igreja nesse formato de leque. Porque atrás, na parte do fundo da igreja, o terreno era mais estreito e o terreno na frente tinha mais amplitude. Então por isso foi feito nessa estrutura que a gente chama hoje, que a gente tem, onde o presbitério é mais estreito e ela é feita na forma de leque. E aí, com esse dinheiro, com essa questão toda dos almoços e das rifas, foram feitos então, começou a ser construída a nossa igreja. E aí ela começou a ser construída e se tornou a capela de Santa Rita de Cássia, aqui em Jardim Palmares. Então, ela era uma capela vinculada à matriz, que era a paróquia de Santa Cruz. Então já se construiu a igreja. Se vocês virem, hoje postaram umas fotos antigas da igreja, onde a gente tinha a nossa cruz, onde era a cruz da igreja, onde é a cruz hoje, era um nicho, um buraco, né? Onde tinha a imagem de Santa Rita. Então, antigamente, no meio ali, não ficava a cruz, mas era a imagem de Santa Rita, que ficava num buraquinho. E o sacrário ficava ali no presbitério também, bem do ladinho do altar. Esse foi eu tenho até aqui em casa um desenho, provavelmente um dos primeiros desenhos, eu não sei se é o primeiro, né? Mas um dos desenhos do esboço da igreja, quando ela estava sendo idealizada. Então eu tenho guardado aqui em casa o esboço da igreja. Aí fala do nicho, que Santa Rita ia ficar bem no fundo do presbitério, na lateral o sacrário, o altar e a igreja. E aí os bancos, né? Porque no início não tinha os bancos, mas aí uma outra capela de Santa Cruz, né, da Nossa Senhora da Conceição, ela foi reformada, e aí com isso nós recebemos os bancos de doação. Então aqueles bancos que a gente tinha, né, que ainda temos porque estão na nossa capela de São Jorge, eles foram trazidos para cá. E aí, deixa eu ver aqui para não me perder. Isso. E aí foi então que a história de Santa Rita começou a se desenvolver. Então nós tínhamos a capela, que foi sendo essa capela que se tornou um lugar para devoção do povo aqui de Jardim Palmares. E aí no ano de 76, aí começa a nossa história começa a crescer. Então, em 68 começa a construção da igreja. Eu não consegui relatos propriamente de quando foi terminada a construção, mas pelo ano de 72 já tem relatos de coisas acontecendo mais consistentes na igreja. Então acredito que lá para 72 ela já estava mais bem estruturada. Então acredito que deve ter sido por aí, 71, 72, ela já estava um pouco mais estruturada. No ano de 76, a nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, ela estava completando 300 anos.
Então, nesse período do tricentenário, né, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um bispo chamado Dom Eduardo Quaik, não sei se pronuncia assim o sobrenome dele, mas Dom Eduardo Quaik, que ele era bispo auxiliar aqui da nossa arquidiocese, foi dada a ele a missão de visitar, percorrer a nossa arquidiocese e escolher capelas que pudessem se tornar paróquia. E aí ele veio aqui para a região oeste. E aí encontrou o padre Guilherme de Caminada, e o padre Guilherme trouxe ele aqui na igreja de Santa Rita, propondo a ele que essa igreja, essa capela, se tornasse paróquia. E aí ele rodou outras regiões da nossa arquidiocese, rodou muitas regiões, e aí ele então chegou à conclusão que no tricentenário da arquidiocese, para comemorar o tricentenário, eles iam fazer 2 capelas paróquia. E aí foram feitas. No dia 16 de novembro de 76, saiu o decreto. Santa Rita de Cássia de Palmares e Nossa Senhora da Glória, lá em Cordovil. E aí olha que outra coisa interessante. A Nossa Senhora da Glória, lá de Cordovil, era a paróquia vizinha de onde eu estava, lá em Braz de Pina. Fui várias vezes lá na Nossa Senhora da Glória atender confissão. Também era uma igreja bem pequenininha. A Nossa Senhora da Glória é uma igreja muito pequena, bem pequenininha também, quase tipo a nossa, um pouquinho maior do que a nossa, mas também é uma igreja muito bonita, muito rica, né, assim, do povo de lá, né. Então, mais uma coisa assim, próximo de mim, para me trazer para Palmares, porque as 2 paróquias que foram criadas juntas, no 16 de novembro de 76, foi a paróquia Santa Rita e a paróquia Nossa Senhora da Glória, em Cordovil, vizinha de onde eu estava. E aí, em 76, ela foi criada, porém, a inauguração, né, a ereção solene da paróquia, né, a criação solene, só aconteceu em 22 de maio de 77. Aconteceu em 22 de maio de 77, justamente na festa da padroeira, que quando teve a posse do primeiro pároco, que foi o Padre Ângelo da Lara, acho que é assim que se pronuncia também. Então o Padre Ângelo foi o primeiro pároco aqui da comunidade. Nesse meio tempo, o Padre Guilherme ainda continuou, né, fazendo algumas atividades. O Padre Guilherme estava sempre aqui junto com ele, porque como a nossa situação financeira não era muito boa na época, então o Padre Ângelo morava lá em Santa Cruz com o Padre Guilherme, então os dois vinham, né, aqui e faziam esse trabalho. Mas o primeiro pároco registrado como empossado na nossa paróquia foi o Padre Ângelo, né? E então é interessante que eu anotei aqui para a gente ver como que a graça de Deus, no ano de 76, inúmeras paróquias, inúmeras capelas foram visitadas para se tornarem paróquia, mas o Dom Eduardo escolheu a nós. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos fundados aqui. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos estabelecidos nesse lugar, como a paróquia de Santa Rita de Cássia. Muitas outras poderiam ter sido escolhidas, porque muitas outras foram visitadas. Mas ele escolheu a nossa comunidade. Ele escolheu esse lugar para poder fazer para poder se tornar hoje a nossa comunidade de Santa Rita de Cássia. Então, isso. E aí, um dos motivos para ele ter escolhido foi a visão, porque eu acredito muito que isso deve ter partido do Padre Guilherme, porque pelas coisas que eu ouvi e li do Padre Guilherme de Caminada, era um homem de muita visão. Era um homem visionário para missão, para evangelização. Então, o Padre Guilherme disse para ele que aqui era um lugar residencial, mas que tinha um grande potencial de crescimento. Então, por isso deve ter atraído também o coração dele para que se tornasse, então, para que fosse feita paróquia, porque aí teria um status maior, uma maior capacidade de evangelização, de atender às necessidades do povo. Então, isso é muito interessante a gente observar e perceber que... É muito interessante a gente observar e perceber que, além de termos sido escolhidos por Deus, Deus olhou para nós como um lugar com grande potencial. Deus olhou para nós como um lugar que tinha um potencial muito grande para crescer.
um potencial muito grande para oferecer mais para a igreja. Então é isso que a gente tem que ter em mente. O nosso bairro, Jardim Palmares, foi olhado pela igreja como um lugar que tinha potencial para crescer, mas também potencial para oferecer para a igreja. Por isso nós devemos sempre oferecer da nossa vida para a igreja. Oferecer mais da nossa vida para o Senhor. E aí, na época, quando a paróquia foi criada, então ela herdou de Santa Cruz 2 capelas. Ela herdou de Santa Cruz a capela. A paróquia Santa Rita de Cássia foi criada e tinha 2 capelas inicialmente. Perpétuo Socorro, que é lá nos Jesuítas, na ponte dos Jesuítas, que eles chamam, né? E também a capela de São José, que ficava no bairro da Boa Esperança, que faz parte do bairro de Urucânia, né? Então, o que acontece? Nós podemos ver que olha a história da nossa paróquia. Da nossa paróquia, 2 outras paróquias foram feitas. 2 filhas cresceram e se tornaram gente grande. Porque a nossa capela, Perpétuo Socorro nos Jesuítas, hoje é paróquia. E a nossa capela também, São José, acabou se tornando, né? Através da paróquia Santa Terezinha, porque depois se foi feita a capela de Santa Terezinha, e hoje é a paróquia de Santa Terezinha de Urucânia. Então, o nosso território, a nossa missão, o nosso trabalho gerou frutos, e outras paróquias foram sendo criadas também, a partir do nosso trabalho, da nossa missão, da nossa evangelização, dos padres que passaram por aqui. E aí, avançando no tempo, no ano de 82... Porque aí, quando se tornou paróquia, precisava de uma estrutura maior. E aí, no ano de 82, Dom Lessa teve aqui para a inauguração do nosso salão paroquial. Então, nosso salão paroquial foi inaugurado no ano de 82. No ano de 82, a gente inaugurou o nosso salão. Nesse mesmo ano de 82, que foi um ano muito frutuoso para a nossa paróquia, nós tivemos, que é como tá, eu acredito que sim, né? Que nós tivemos a primeira crisma aqui na nossa comunidade. A primeira crisma aconteceu no ano de 82, pelo menos é o que está no registro do livro, né? Primeira crisma oficial da paróquia de Santa Rita de Cássia, né? Sendo preparados aqui. E aí eu fui olhar os nomes daqueles que foram crismados em 82. E aí eu achei a Roseli de Castro, achei também a Rosilane Domingos, que a Rosilane tá aí, que eu vi Rosilane entrando aí. Rosilane Domingos fez crisma nesse ano. Eu encontrei aqui também o Paulinho, da música, fez crisma nesse ano. O Bira fez crisma nesse ano. Mas quem aqui? O Márcio, marido da Cris, da música, também fez crisma nesse ano. O Joel Guimarães, que eu sempre confundo com o Joel Isidoro, mas o Joel Guimarães também, que é dizimista da nossa paróquia, também fez crisma nesse ano. Mas quem que eu achei aqui são esses que eu consegui identificar. Eu achei aqui um Sérgio Eulálio Cardoso. Eulálio é o sobrenome de Dona Creuza, da missionária Creuza. Eu não sei se esse Sérgio Eulálio é parente dela, é alguém da família dela, mas me chamou a atenção o sobrenome Eulálio, porque é o mesmo sobrenome da Dona Creuza. Mas então nós vemos, o ano de 82 foi um ano muito frutuoso para a nossa comunidade. Foi um ano que finalmente foi inaugurado o salão, depois de ter sido construído, né, com muito sacrifício da nossa comunidade, porque aqui a gente faz tudo com sacrifício e com luta. Mas glória a Deus. É o filho da Creuza. Então, o filho da Creuza também fez crisma, também na primeira turma de crisma da nossa comunidade, no ano de 82. Então, queridos, nesses primeiros anos aqui da nossa comunidade, que a gente pode ver, né, os primeiros 6 anos da nossa comunidade foram anos de muita luta, né, onde a gente conseguiu construir o nosso templo, conseguimos construir um pouco da nossa história, conseguimos construir o nosso salão e dar cada vez mais ritmo à vida da nossa comunidade. Então esse foi um pouquinho daquilo que eu preparei para hoje, para o primeiro dia, para fundação da nossa comunidade. Essa foi a nossa história de fundação. A nossa história de fundação começou com a devoção da diretora do IPEG, lá, Marlene, com a dona Marlene. Depois passou pela missionariedade
do Padre Guilherme Decaminada, mas a gente também não pode excluir os nossos governadores, né? Tanto Carlos Lacerda quanto Fernando Negrão de Lima, que foram aqueles que olharam para essas terras e começaram a construir aqui. Então eles pensaram civilmente, pensaram numa estrutura civil, pensaram em moradia. O Padre Guilherme Decaminada já chegou com a sua ideia de pensar em fazer um povo de Deus, porque os governadores queriam botar um povo aqui. E o Padre Guilherme Decaminada queria que fosse um povo de Deus. Então, por isso, aproveitou a devoção também dessa mulher, Dona Marlene, essa mulher de Deus, que fez essa gruta para Santa Rita. E aí tudo se uniu e assim criou-se a nossa história. Assim é a nossa história. Começa aqui em Santa Rita de Cássia, aqui em Jardim Palmares, a nossa história com Santa Rita de Cássia. Aí amanhã a gente vai ver um pouquinho mais da nossa história, que eu vou tentar conversar um pouco mais com o seu Robert. Vamos conversar também com a Dona Edi também, que ela vai nos ajudar um pouquinho, para que a gente possa progredir um pouco mais na nossa história. Mas hoje a gente viu como nós surgimos aqui, como nós surgimos em Palmares. Então, dessa forma foi que nós surgimos, e agora a gente vai fazer um novo caminho de conhecer como as coisas foram se desenvolvendo e acontecendo aqui na nossa comunidade. Tá bom? Então, queridos, foi um pouco disso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Espero que ajude vocês a amar esse lugar e ver que Deus em muitos momentos estava olhando para nós, sonhando com cada um de nós, projetando, construindo o nosso caminho. Com aquilo que cada um vai fazendo, Deus vai construindo o nosso caminho, a nossa história. Então espero que isso te ajude a ser mais grato por esse lugar, ser mais grato pela sua paróquia, ser mais grato por esse lugar que Deus sonhou para nós estarmos. Eu reconheci, fazendo essa pesquisa, muitas coisas que se aproximavam da minha história. Então que você também possa encontrar também, ao longo dessa semana, onde a gente está visitando a nossa história, você também possa encontrar muitos motivos e muitas coisas para amar ainda mais a sua paróquia. Tá bom? Não esqueça das nossas postagens, todos os dias, 31 dias com Rita de Cássia. Então não esqueça de postar todos os dias as suas fotos, as nossas fotos com a nossa paróquia, nas nossas redes sociais. Vamos fazer esse movimento para que possamos viver esse mês de maio. Não fique triste, porque não é porque você não está aqui, não é porque você não está vindo na igreja, mas você pode viver um tempo maravilhoso junto com Deus e com a nossa querida e amada padroeira, Santa Rita de Cássia, tá bom? Então, amanhã temos mais sobre a nossa história, porque mês de maio somos todos Rita, tá bom, queridos? Então, que Deus te abençoe, te sustente, uma boa noite, que eu vou jantar também ali um pouquinho, tá? Vou só ali um pouquinho, dar uma jantada, que o estômago tá colado lá nas costas, mas Deus abençoe, fiquem com Deus, tá bom? Vamos receber então a bênção de Deus, para podermos ficar em paz e eu poder jantar, né? O Senhor esteja convosco. Que Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, uma santa noite para vocês. Deus abençoe. Somos todos Rita!